Bíblias no Salmo de número 70. Vamos ler a partir do verso 1. Salmo de número 70, a partir do versículo 1. Se você não conhecia, eu acho que depois de hoje você vai querer estar sempre orando através desse salmo, né? Haja visto o desejo que as pessoas têm de que o quanto antes suas orações estejam sendo recebidas, né, e respondidas. Este é o salmo que fala aqui o salmista: apressa-te, Senhor, apressa-te. Vamos aqui ler o texto. Salmo de número 70, diz assim a palavra do Senhor. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós suplicamos a Ti que mais uma vez nesta noite o Teu Espírito possa trazer luz ao nosso entendimento, para entendermos essas verdades tão preciosas da Tua palavra, para que isto traga um significado importante e transformador para as nossas vidas, para que, Senhor, a partir de hoje, pelas palavras do salmista, inspiradas por Ti, nós possamos, Senhor, saber que temos um Deus em que podemos confiar. Fala aos nossos corações e usa-me para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes, hein, você já chegou e falou: oh, meu Deus, me responde logo, não é não? Diga. Quantas vezes, quando a gente passa por situações difíceis, o que mais a gente anseia é que a solução chegue logo. Se é um problema, você quer resolver logo. Se é uma enfermidade, você quer ficar bom logo. Se há alguma situação financeira difícil, você fala: meu Deus, eu tenho que me livrar tenho que agir de alguma forma, mas eu tenho que resolver esse problema financeiro. Não é assim. Se você briga com alguém, aquela angústia fica te consumindo, Enquanto não se resolve, a coisa fica ali, se consumindo, como se fosse uma doença te comendo por dentro. É horrível as situações, Deus, Ele nos criou para vivermos em paz, mas os problemas vêm, as aflições vêm. Irmãos, e quando outras pessoas, nos desiludem, quando as pessoas às vezes nos ameaçam, ou circunstâncias, ou até mesmo uma enfermidade como agora, muitas vezes a gente se sente perdido. A gente se sente meio que sem saber o que fazer, vazio de respostas. Como se alguém tivesse roubado até uma parte importante nossa. Quando outras pessoas muitas vezes traem a nossa confiança, isso é terrível. E tudo isso estava acontecendo na vida de Davi nesse momento. Tudo isso estava acontecendo na vida dele. Assim como muitas vezes acontece na nossa. Esse texto do Salmo 70, ele é um trecho do Salmo 40, na verdade. Ele foi retirado lá e foi usado de uma maneira mais sintética, aqui no 70, mas ele está lá no capítulo 40 também dos Salmos, dos versos de 13 a 17. E ele faz parte de uma oração maior, onde Davi ele abre o coração diante de Deus, ele se derrama e diz: Senhor, vem, porque está difícil demais. Deus ele sabe que nós vamos passar por situações assim. E quando a gente suplica a Deus, existem alguns momentos, hoje pela manhã até a gente estava lembrando disso, no texto que nós meditamos aqui na escola bíblica, e
A gente vê assim, momentos onde o Espírito Santo intercede por nós, a Bíblia diz. Porque são aqueles momentos onde a gente não consegue falar. Sabe, eu não sei se você já teve. Eu já tive momentos assim, onde eu não conseguia dizer nada, eu só conseguia dizer assim: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu não conseguia dizer mais nada. E eu clamava a Deus e dizia: Senhor, tem misericórdia. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele traduz para Deus aquilo que é a nossa angústia, aquilo que a gente não consegue nem sequer exprimir. Os gemidos inexprimíveis, ele coloca diante do Pai. Ele traduz toda a angústia, todo o sentimento que está no nosso coração. E ele faz isso, irmãos, porque Deus sabe das nossas limitações. Deus conhece a limitação de cada um de nós. E neste salmo aqui, Davi passando por um momento assim difícil, se sentindo traído por aqueles em quem ele confiava, se sentindo despido de toda aquela confiança que ele tinha nas pessoas ao seu redor, ele completamente desesperado, ele clama a Deus dizendo: Senhor, apressa-te em livrar-me. Como quem diz: eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando, eu já cheguei no meu limite, Senhor. E aí ele fala, aqui ele diz aquilo que estava angustiando, ele fala: olha, tem pessoas que estão aí, que estão demandando contra a minha vida, estão buscando me matar, né? Como ele diz no verso 2, ele fala: olha, que essa ignomínia, quer dizer, que essa situação constrangedora, esse mal, com essa vergonha, volte-se para eles. Né? Para eles que estão fazendo isso, para eles que buscam o mal, que têm o prazer no mal. Mas aqui mostra, irmãos, como que uma indignação da parte de Davi. Quando criança, a gente sempre vê muito a criança, né? Quando, por exemplo, alguém faz algum, vamos dizer que alguém chega, bate em você e sai correndo, e quando ele sai correndo, ele tropeça e cai. Aí a primeira coisa que a gente faz é o quê? Bem feito, não é não? Não é assim? Bem feito, né? E depois a gente cresce, mas infelizmente aquela coisa de criança ainda fica dentro. Quando alguém faz alguma coisa contra a gente, depois ela se dá mal, a gente fica assim: bem feito, queria que fosse mais. Ainda diz assim, né? Queria que fosse mais. Ainda foi pouco, não é assim? Mas eu sei que vocês não falam isso, não, com certeza, mas tem gente que acredita, tem gente que fala. Mas a questão, irmãos, é que não é esse o comportamento que o Senhor Jesus, sabe, mostra para a gente. Não é essa atitude que vai fazer a gente mudar. Pelo contrário, que aqui Davi até fala que ele sofre por causa disso, porque ele não está aqui padecendo por algo que ele fez contra as pessoas, mas ele está aqui sofrendo por uma perseguição por ele ser rei. E as pessoas estão pelo prazer de olhar ele sofrendo, ele correndo e procurando salvar a sua vida, e ainda fica dizendo: olha, bem feito, tá bom? Queria ser rei, está aí, ó, né? Bem feito. Porque aqui não é o caso de dar o troco, porque ainda que fosse estava errado, porque é vingança, né? E está errado isso. Mas o caso aqui é da inveja. É aquela pessoa que tem a inveja do outro, pelo crescimento do outro, pela posição do outro, pelas vitórias do outro. E aí, quando vê que aquela pessoa está crescendo, ela olha e fica ali se roendo. Em vez de se alegrar com o outro, ela fica se roendo de inveja. E quando o outro acaba se dando mal em algum problema, acontece um problema, uma situação difícil, às vezes até uma enfermidade, ele fica: bem feito, está vendo? Do que seu bom. Percebe? Esse sentimento de inveja, irmãos, ele é algo que é ruim, é terrível na vida das pessoas. Eu confesso aos irmãos que quando eu era criança, eu acreditava em mal olhado, em olho gordo, nessas coisas, né? Mas depois que eu cresci, eu deixei das coisas de criança. Não é assim que a Bíblia diz? Quando a gente é criança, a gente fala como criança, a gente pensa como criança, a gente age como criança. Mas depois que a gente se torna adulto, a gente deixa as coisas de criança. Então, eu sei que não existe mal olhado, não existe olho gordo, viu? Não existe. Não seja supersticioso. A superstição é uma fé burra. A palavra de Deus traz uma fé verdadeira, bem concisa. Mas o que a palavra diz é que há pessoas com coração invejoso, isso sim. E há pessoas que torcem para que você se dê mal. Isso é verdade.
E aqui, Davi, quando fala, ele diz: olha, Senhor, me protege dessas pessoas, porque isso está me fazendo sofrer. Agora, mas sabe o que a Bíblia me mostra? E aqui Davi, ele sofreu muito na vida dele, por várias situações, entre elas essa da inveja, assim como também as situações dos filhos e tantas outras mais. Nós percebemos depois em Jesus Cristo e os próprios apóstolos, quando eles tratam acerca da inveja, eles dizem assim, que a gente deve fugir da inveja, e que a gente deve tirar isso do nosso coração, tanto a vingança como a inveja, que são coisas ruins, que prejudicam a nossa alma. E como eu disse, são como doenças que a gente tem dentro, que vão corroendo a gente e que fazem mal. E que eu digo, sem medo de errar, que isso inclusive chega a produzir até mesmo mal físico. É o que a gente chama de doenças psicossomáticas. É o grego psique, que é a mente ou alma, né, que se transforma em soma, que é corpo. Né, do grego, corpo, soma, que é justamente aquilo que afeta o corpo humano. Então, muito cuidado com isso. Guardar sentimentos ruins é algo que faz mal para nós. E eu quero dizer para você, né, que se algum sentimento está aí incomodando, perturbando a sua alma, arranca ele pela raiz, em nome de Jesus. Confesse ele diante de Deus, peça que Deus retire ele de dentro de você. Se ele está relacionado a alguma pessoa, não interessa se essa pessoa merece ou não, não interessa, mas libera perdão, tira isso de dentro de você, não deixa, porque isso vai acabar com a tua vida, isso vai deixar você doente, ainda que você nem perceba, mas isso deixa você doente. Então arranca isso de dentro de você, e você começa então a olhar de um modo diferente. A palavra de Deus, ela mostra que aquilo que é saudável é aquilo que a gente deve alimentar a nossa mente. As coisas ao nosso redor sempre vão nos trazer medo, sempre vão querer nos sufocar. Já percebeu? Mais do que essa máscara sufoca, mais do que ela. Era bom até eu tirar um pouquinho, né, pastor? Eu entrei aqui e não acabei nem tirando hoje, né? Permita, a voz ficou até melhor, tá vendo? Porque aqui eu estou mais seguro, a gente está longe aqui, né? Tem um espaço, tem até um lugarzinho para botar a máscara aqui do lado, ó. Ar puro. Não fica com inveja não, mano, que é pecado, viu? Bom, mas a gente... realmente, é uma coisa, irmãos, que sufoca a gente. Esses males, esses sentimentos ruins, eles aprisionam a nossa alma, num cárcere terrível, que vai destruindo a nossa vida. Ele acaba impedindo a gente de viver a vida plena que Deus tem para nós, e impede a gente de se relacionar bem com as pessoas. Você quer ver uma coisa fantástica que a palavra de Deus nos traz? O apóstolo Pedro, ele era um homem até bastante inconstante nas suas vestidas, né, no início da sua vida cristã, ali acompanhando Jesus. Mas ele teve uma experiência fantástica com Deus. Ele, no início, quando ele foi conhecendo Jesus, né, Jesus foi lá falar da praia, aí ele estava lavando as redes, pediu para entrar no barco com ele, eles não tinham pego nada, e aí Jesus foi lá, pregou lá do barco, daqui a pouco falou assim, olha, tá com a rede aí? Joga aí do lado. Aí ele jogou, quando foi puxar, travou, foi, será que pegou em alguma pedra, alguma coisa? Estava cheia de peixe, a ponto de até romper a rede, de tanto peixe que tinha. E diante daquela manifestação clara do poder daquele que é Senhor e soberano sobre terra, mares e céus, ele então se colocou diante de Jesus e falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, fica longe de mim. Sabe? Porque quando a gente começa a ter noção de quem é Deus e da santidade de Deus, a gente vê que tem certas coisas que não são compatíveis, e a principal delas é o pecado. Não é compatível com Deus. Lembra de Isaías, quando entrou no templo, e ele se deparou com Deus ali, com toda a sua glória, e os serafins ali, adorando a Deus, né? E ele então, quando ele viu aquilo, a primeira coisa que veio no sentimento dele não foi dizer, glória, aleluia, Senhor, que coisa boa, como é bom estar junto de ti. Não, meu irmão.
Como tem outras músicas que falam assim, eu vou entrar pulando, eu vou entrar... Gente, ninguém faz isso diante de Deus. Me dê uma vez na Bíblia que alguém chega diante de Deus e que sai pulando, quicando igual uma bola. Não fica. O que a gente vê é que Isaías ele chegou e virou assim e falou, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ah, meus irmãos, sabe, a santidade de Deus é uma luz tão pura, tão perfeita, que qualquer pequena sombra de pecado aparece na nossa vida quando estamos diante dele. Mas ela não aparece para nos condenar, ela aparece primeiro para mostrar que ele é perfeito e nós não, que ele é luz plena e a gente ainda não, mas que ele pode perdoar os nossos pecados, ele pode, se confessarmos, ele pode perdoar os pecados, ele pode não só perdoar, como nos capacitar para vencermos também todos esses sentimentos, todas essas lutas, todas essas coisas que vêm corroendo a gente por dentro. O apóstolo Pedro, ele viveu isso, quando ele chega aqui, irmãos, na sua segunda carta, a partir do capítulo 1, ele vem falando assim no verso 3, olha que texto fabuloso, para todo aquele que abre o seu coração e deixa que Deus venha habitar nele, e ali ele começa a aprender da palavra, e ele busca conhecer Deus, não como dizem que ele é, mas como realmente Deus é de verdade, como ele diz na sua palavra. Olha só o que acontece, irmãos, visto como pelo seu divino poder, poder de Deus, né? Divino poder, poder de Deus. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas, presenteadas, todas as coisas. Todas as coisas, pastor, é casa, carro? Não, meu irmão, preste atenção. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Opa! Ele não está falando aqui de bens materiais, ele está falando de todas as coisas que nos conduzem à vida. E essa vida que ele está falando aqui é a vida plena, irmãos, vida abundante. Ele está falando, é uma vida plena. E a piedade, o que é piedade? É uma conduta ética, de respeito, de honrar a Deus, sabe? Uma vida onde a gente dignifica Deus em nós, onde nós temos uma postura correta da maneira como o Senhor deve ser honrado. E ele diz então, Deus com o seu poder, quer dizer, não está em nós o poder de nos mudarmos, mas está em Deus. Agora, cabe a nós buscá-lo, porque olha aqui ele diz, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus chamou quem? Nós. Para aquilo que é a manifestação da glória dele, das virtudes dele, da conduta ética dele, daquilo que é uma vida segundo os princípios dele. E como é que a gente aprende a viver isso? A gente aprende conhecendo ele, como realmente ele é. Porque que amanhã a gente vai estar começando aqui a leitura da Bíblia toda, pelo YouTube. A gente vai estar todo dia, 13h, de segunda a sexta. A gente vai estar lendo. Se alguém não puder esse horário, mais tarde ainda pode, porque eu vou deixar gravado, a gente vai deixar sempre. Mas todos os dias, de segunda a sexta, vamos estar lendo a Bíblia toda, até dezembro, até o dia 31, que vai terminar numa sexta. Ó, certinho, né? Coisa boa. Então, e a gente vai ver, aprendendo com a palavra de Deus, lendo a Bíblia toda. Se você nunca leu, eu já te convido a participar. Vai ser uma bênção mesmo. Você não vai ver a quantidade de coisas que Deus vai falar ao teu coração. E a maneira como Ele vai te preparar para a semana, para cada dia, para tudo que você for enfrentar. Aquela palavra que você lê ali, você vai ver como vai fazer diferença no restante do dia, até o outro onde você vai ler de novo. É incrível como Deus age. E aqui nós vemos nessa palavra esse conhecimento completo dEle. Quando nós conhecemos Ele como Ele é. Então, aí vem isso aqui. Ele diz, essa glória, essas virtudes, esse poder de Deus vem e se manifesta em nós. E ele diz, e nos abençoa, com o quê? Olha o verso 4. Pelos quais nos têm sido doadas as suas, o quê? Preciosas e muito grandes promessas. Primeira coisa que ele está dizendo, Deus tem promessas, plural, promessas para a nossa vida. Sabia que tem mais de 2.000 promessas na Bíblia, para você e para mim? Mais de 2.000. Promessas tremendas, maravilhosas. Promessas. Mas as promessas de Deus
se você observar direito, elas são condicionais. Elas têm um se. Por exemplo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. É uma promessa, não é? Ele promete, se eu confessar, Ele perdoa e purifica. É promessa dele. E aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? É promessa. Se você crer, você verá a glória de Deus, amém? É promessa, é promessa, mas tem a condição. E ele diz aqui, olha, se eu busco conhecer Jesus realmente como Ele é, se eu busco aprender dEle, daí a importância aqui da escola bíblica, a importância de estarmos aqui refletindo na palavra, se eu busco aprender de Jesus realmente como Ele diz, se eu busco esse conhecimento, quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu sou abençoado por Deus na minha vida. E eu sou abençoado de que maneira? Olha só, não só eu tenho preciosas e muito grandes promessas, não é pequena não, é grande. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos, e aí ele diz aqui, consequência disso. Primeiro, ele fala, você tem grandes e muito preciosas e muito grandes promessas. E Deus te dá essas promessas, sabe para quê? Aí ele fala, para que vocês sejam coparticipantes da natureza divina. Olha, a nossa natureza, inicialmente, é uma natureza o quê? Humana, meramente humana. A gente é ser humano, a gente é homem. A gente brincava lá em Joana Bezerra, né? Tem a irmã Inês, né? Que estava a congregação que tinha lá em Joana Bezerra. Aí a irmã Inês, a filha dela, que hoje é uma moçona linda, né? Mas tá lá, era pequenininha. A Mara, né? Cadê o nome de Mara, não era? Aí ela brincava e dizia, falava assim, é a minha natureza, pastor. O dia que eu falei sobre natureza pecaminosa, eu falei, a gente não nasce com pecado. Os bebezinhos que estavam aqui hoje, né? Não tem pecado nenhum. É a criancinha, mal sabe que existe, não é não? Como é que vai dizer que tem pecado? Não tem pecado nenhum. Agora, nós temos uma natureza pecaminosa. O que é isso? Uma inclinação natural para fazer o errado. Eu sei que, por exemplo, assim, Cássia, que os meninos nunca mentiram para você, não foi? Já? Mas você ensinou eles? Foi pastor Juvenal, então, pastor, você ensinou seus filhos meninos. Não ensinou? Já veio de fábrica, meu pai. Entendeu como é que é a natureza? Ninguém ensina, mas faz. Não ensina a brigar, não ensina a desobedecer, não ensina a mentir, não ensina, mas faz, né? A gente estava sabendo, até falando, eu estava conversando já ali com uma outra irmã, e ela dizendo, pastor, o meu filhinho lá pequenininho, ele vai assim, ele chega, ele olha primeiro, o bichinho pequenininho, mano, desse tamanho, criatura, bichinho, ele mal fala direito, mas ele chega assim, ele diz que olha para um lado, olha para o outro, para ver se alguém estava olhando. Quando ninguém está olhando, aí diz que ele aprendeu a destrancar a porta, aí destrancou, ia saindo para a rua. Aí a vizinha que viu, falou, fulano, ele disse que virou assim. Olha como é que é, irmãos. Sabia que estava errado. Aí a vizinha que senão ele ia para a rua. Bichinho desse tamanho, um trocinho de gente. Então assim, chama-se natureza pecaminosa. É uma natureza humana. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo. Sabe o que acontece? Aquilo que nós temos de natureza pecaminosa, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo quando nós abrimos nossa vida para Deus e entregamos nossa vida para Ele. O Espírito Santo vem habitar e isso significa que a natureza divina vem habitar em nós. Que apesar de algumas pessoas ainda não saberem, o Espírito Santo é o próprio Deus, irmãos. Ele desde o início ele é Espírito. E ele veio habitar em nós assim. O poder de Deus, o próprio Deus vem habitar em nós. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda isso. Você deu o Deus Criador do universo habitando em você. Você acha que você não pode fazer as coisas, que você não aguenta? Se você tem o Espírito dentro de você, irmãos, o Espírito de Deus, irmão, você tem o Deus Todo-Poderoso dentro de você.
Não é qualquer poder. O nosso crescimento, a nossa maturidade, as nossas vitórias, as nossas conquistas não são alcançadas, irmãos, através do nosso poder e da nossa força, mas do poder de um Deus que é onipotente e que habita em nós. Por isso, quando nós vemos aqui, ele fala aqui, esse texto, o apóstolo Pedro, ele diz assim, irmãos, ele fala, olha, e isso te dá o poder não só de você ter essa natureza divina dentro de você, de ser coparticipante dela, mas também livrando você da corrupção das paixões que há no mundo. Por quê? Porque ele sabe que no mundo existem muitas paixões. Irmãos, e aqui o nome, aqui a palavra paixão, que ele está aqui, irmãos, essa palavra aqui, representa, inclusive, fala aqui necessariamente, inclusive, sobre sexo, né? Mas sexo de uma maneira pecaminosa. Você sabia que hoje a idade média das pessoas que começam a ver pornografia na internet é de 9 anos de idade? Você sabia disso? E você não tem ideia o que isso tem feito nas gerações que a gente está aqui. Porque não é que a pessoa procura, não, é que aparece, vem um e-mail, vem no negócio, aparece, está no joguinho, daqui a pouco aparece lá, e quando vê já está ali, está entendendo? E ela não sabe, de início nem sabe o que é. Eu já vi, inclusive, teve um jovem que ele chegou, e ele nunca tinha visto nada disso, e quando ele começou a ver, ele é homem, né? Menino, criança, e ele, quando começou a ver, ele nunca tinha visto antes, o que ele viu foi de homem com homem. E aquilo ele olhou, e ele só viu aquilo, daqui a pouco ele começou a ver, e daqui a pouco ele falou, olha, eu quero também. E aí, quando ele veio falar comigo, ele estava perturbado, porque ele já estava ali, já adolescente, e vivendo isso. E ele falou, pastor, eu sei que isso é errado, que ele começou a ter interesse, mas ele estava viciado já. Ele nunca tinha tido relação com o outro, mas com ele mesmo, entende, né? Ele estava fazendo. E ele nunca tinha visto de outra forma. E ele começou até a pensar, será que eu sou homossexual? Eu disse, não, meu filho, Deus te fez homem, vem cá. E comecei a mostrar para ele, conversar com ele, mas mostrando naquilo, assim, irmãos, sem o preconceito, mas com o princípio bíblico, é diferente. É com amor, com direção, entendeu? Com convicção daquilo que você está partilhando. E esse jovem, então, pôde ser liberto, em nome de Jesus. A gente vê, irmãos, que muitas pessoas passam por essa situação. Não é porque a pessoa acha o que ela quer, é porque a única coisa que às vezes ela conhece é aquilo daquela forma. A gente nem imagina o que leva as pessoas a isso. E depois leva para uma vida de sofrimento, irmãos. Quantos a gente tem visto sofrendo com essa situação? E que precisam ser amados, precisam ser ajudados, precisam ser ali apoiados, né? E dado auxílio para que eles possam ter o caminho que realmente dá uma libertação plena para eles. Como diz a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Pedro, ele está mostrando algo muito precioso aqui, irmãos, porque ele fala, olha, tem muita coisa aqui no mundo que você se sente assim, aplacado, afligido, porque existe isso é uma realidade que é palpável, e eu até aconselho, existe um site que eu sempre recomendo para as pessoas, é o pastor Josh McDowell. Ele tem um site que é Just a Click Away, a distância de um clique, um clique de distância. Se você colocar lá um clique de distância em português no Google, ele deve te mostrar, do Josh McDowell, J-O-S-H, Josh McDowell. Então, ele mostra, ele tem até um vídeo muito interessante, onde ele fala sobre isso, e ele tem um trabalho, inclusive, para ajudar pessoas, né, um projeto para ajudar pessoas especificamente nessa área. Porque tem muita gente, criança, adolescente, jovem, adulto, inclusive, casado, que é viciado nesse tipo de situação, né? E que a gente, inclusive, tem ajudado muitos até. Se por acaso alguém está me ouvindo aqui, você que está aqui, ou você que está pela internet está me ouvindo, você que está sofrendo com isso, você que está com risco de perder seu casamento com isso, venha falar comigo, eu quero lhe ajudar. Eu não estou aqui para condenar ninguém.
como o próprio Senhor Jesus, né? Ele disse assim, apenas, ele falou assim, para aquela mulher que estava adúltera, ele falou assim, olha, eles não te condenaram, não, nem eu te condeno, vai, não peques mais, não é isso? Então, ele deu perdão. Eu estou aqui para ajudá-lo, para abençoar você, né? Seja homem ou mulher, seja aquilo que for. Eu não estou aqui para julgar nem condenar, eu estou para salvar e abençoar. Eu faço parte do time de Jesus, amém? Fazemos parte do time de Jesus, né, igreja? Nós estamos assim. Então, olha só agora que bênção, irmão. Você quer mais isso? Ele te ajuda a livrar, não deixa você ir pela corrupção das paixões que há no mundo. E ele ainda diz aqui, olha, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Ó, quem é que tem que ser diligente? Diligente é aquela atenção, determinação, né? Quem é que é assim? É Deus ou nós que temos que ter toda a diligência? Deus ou nós? Nós. É eu e você. Deus não vai fazer isso para nós, está entendendo? A gente. Deus vai dar o poder. Ele nos dá o Espírito e dá o poder para a gente fazer. Mas é a gente que tem que fazer, irmãos. Ele não vai fazer por nós. Ele diz, verso 5, né? Verso 5, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai. O que é associar? É se ligar, né? É você trazer para junto, né? Associai com a vossa fé a virtude. O que ele está dizendo? Aqui é a fé, né, que ele está tratando, é epistomia, né? Pistas, a epitomia é o pecado, né, que tinha lá. Ele traz, nessa fé que ele fala aqui, irmãos, ele traz aqui aquilo que representa, não é essa fé mental, né, do acreditar. Ele está falando aqui, unido à fé, quer dizer, é a sã doutrina. A ideia aqui é a fé da palavra, é aquilo que é a fé que nós caminhamos, né? A fé que aprendemos a respeito dela. É um conjunto de convicções, de crenças que nós temos, que a palavra de Deus nos traz. É isso que é a fé que ele está dizendo aqui. Não é essa fé apenas de acreditar. Por exemplo, essa fé de acreditar, Tiago lhe fala que até os demônios creem e tremem, né? Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Mas me diga uma coisa, os demônios, eles obedecem a Deus pela palavra? Eles seguem a Bíblia? Não. Eles até conhecem. O diabo tentou Jesus com a palavra, lembra? Mas só que eles não seguem, não obedecem. O que ele está falando é, essa fé que você tem, que é doutrina, que é na tua vida, né? Tanto que alguém fala assim, que cada igreja tem uma doutrina, não fala isso? Não, isso é errado, irmãos. Uma coisa é doutrina, doutrina cristã, bíblica, essa é só uma. As igrejas cristãs têm a mesma doutrina nesse aspecto. O que existe é o que eles chamam de usos e costumes. Isso é outra coisa, tá bom? Não confunda uma coisa com outra. Uma coisa é usos e costumes, outra coisa é doutrina. A sã doutrina, como o apóstolo Paulo chama, né? E ali os apóstolos também, nós vemos. Então, aqui a gente vê. E aqui, então, ele fala, essa fé, irmãos, né? Ele diz que essa fé que nós devemos buscar, a essa fé que devemos crer, a essa palavra que cremos como verdadeira, nós devemos aliar ela às virtudes. O que é isso? É a bondade moral, é um sentimento, é uma virtude, né, moral, por excelência que Deus traz, é uma excelência moral que Deus traz para nós. Então ele fala, ó, se isso que a Bíblia me ensina é o que eu devo viver, é isso que eu vou aplicar na minha igreja, na minha vida no trabalho, na minha escola, na faculdade, aonde eu for, nas minhas amizades, é a maneira como eu vou viver. E aí ele diz, e se você fizer isso, ele diz, ali a essa virtude, quer dizer, a essa postura que você tem, porque hoje é difícil, né? É difícil, às vezes, você se posicionar diante dos outros. A gente já tem falado isso em alguns cultos, né? E a gente sabe que tem aqueles, por exemplo, que é como diz, Maria vai com as outras, né? Como o pessoal fala. Não sei por que diz que é Maria, né, Maria? Cadê Maria? Olha, por que fala, né, Maria, né? Podia ser Joana vai com as outras, Cássia vai com... Mas não diz, é Maria, né, Maria? Isso é preconceito, pode não, Maria, né? Ó. Aí, vou dizer que ela vai com as outras, né? Ou que ele vai com as outras, pronto. Então, mas não tem esse, quer dizer, todo mundo vai junto, ele vai por quê? Porque não quer ser diferente, não quer virar motivo de chacota, não é não?
Mas lembra de Davi? Ele passou por isso. Ele permaneceu firme no caminho do Senhor. A gente vê aqui. E a essa virtude, o conhecimento. O que ele está falando de conhecimento aqui, irmãos? Essa palavra conhecimento, irmãos, que ele está falando aqui, é realmente de conhecimento no sentido de ter um entendimento. Primeiro, ele fala do conhecimento geral lá em cima, não é? Quando nós estávamos falando aqui sobre o conhecimento completo. Né? Só que ele lá em cima, no verso... coloca, por favor, aí o verso 3... O versículo 3, pronto, ó. O que é que está escrito ali? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo. Essa palavra conhecimento completo aqui, ele não usa um termo que chama gnoses, ele usa um termo chamado epignosis, que significa um conhecimento completo, pleno, profundo e correto. É um conhecimento pleno e correto acerca de alguma coisa. Nesse caso, acerca de Jesus. Tá ok? Já lá embaixo, não, ele fala gnoses mesmo no grego, que é justamente, ele está falando aqui que é o entendimento das coisas, sobre as éticas de Deus, né? O conhecimento de coisas éticas e divinas, é o que ele traz aqui. Então, ele fala, a partir do momento que eu creio na palavra, e que essa palavra entra no meu coração, ela me leva a ter uma excelência ética, quer dizer, a viver de uma maneira correta, né? E esse conhecimento correto me leva a ter o quê? Um entendimento correto das coisas. E aí você começa a ver que a nossa mente começa a ficar protegida. Não tem gente que, por exemplo, que quando acontece qualquer circunstância, você só dá para o lado errado, você só pensa no ruim, só fica olhando a metade vazia do copo, só fica olhando aquilo que não está certo, você já começa a entrar com desespero. Por quê? Porque, meu Deus, olha, mas está faltando isso. E não vê as outras coisas que Deus está providenciando. E não vê aquilo que Deus está fazendo. Pois esse tipo de conhecimento, essa forma que Deus está te dando, vai justamente proteger a tua mente contra essas coisas. E quando vier aquilo que é ruim, você vai falar, mas isso está ruim, mas olha, tem isso aqui que Deus já me abençoou. É o que nós estudamos hoje na IBD, quando falou todas as coisas cooperam para o bem. E nós vimos que é o bem de modo geral? Não, é o bem para aqueles que servem a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Então nós vemos isso e trazemos aqui. E esse conhecimento que protege a nossa mente, leva a gente a ter um domínio próprio. Vai dizer... Quantas vezes você queria ter controle sobre as coisas e não conseguiu, hein? Quantas vezes você fala, eita, aquela tentação, se eu me controlasse um pouco mais, se eu me segurar, eu não devia ter falado. Você falou, criou a confusão. Lembra disso? Lembra? Quando você não era para ter ficado nervoso ou nervosa, não era para ter se exasperado, não era para ter falado demais e acabou falando, e acabou criando uma situação ruim. Lembra daquelas coisas que você não queria magoar e acabou magoando porque você não se segurou. Porque as tentações são das mais diversas, irmãos. Mas aí aqui a palavra diz que é o domínio próprio. É o domínio que nos ajuda, inclusive, a controlar até mesmo as outras coisas da nossa vida. Né? Não só aqui, mas até os hábitos ruins que muitas vezes a gente cria, ele nos ajuda a purificar isso, a tirar ele de nós. O domínio próprio faz a gente se segurar. Não ser bravo demais, né? Não ser falante demais, não ser... nada de mais e nem de menos. Como diz a palavra, em tudo seja conhecida diante dos homens a vossa moderação. Ou como diz Paulo a Timóteo, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Então, nós vemos aqui, e junto com esse domínio próprio, irmãos, olha só que maravilha, ele nos dá a perseverança. Sabe o que essa palavra perseverança me lembra? Resiliência. Lembra? Resiliência, né? Em curva diante do vento, depois volta para a mesma posição. Fica firme, né? Então, porque ela tem a ver justamente com estabilidade, com constância. Porque aqui às vezes tem crente que é sempre assim, cheio de altos e baixos. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está com a fé maravilhosa que move montanhas, daqui a pouco ele desaba. Parece Pedro, não parece? Com uma fé de andar sobre as águas. Senhor, se é realmente que eu possa ir aí andando, então venha, Pedro. E aí ele começa, anda, e daqui a pouco vem o vento mais forte, as ondas mais fortes, e ele faz o quê? Não é assim? E afunda com a fé.
Tem gente que é assim. Aqui é o próprio Pedro reconhecendo que é possível vencer isso. Mas que tudo é uma cadeia de coisas, sabe? Que a gente tem que ir acrescentando. Não é tudo de uma vez, mas Deus colocou todas essas coisas dentro de nós, irmãos. Você tem esse poder. Você tem esse poder. O poder de você poder perseverar, de ter o domínio próprio, de ter de aprender da palavra, mas você precisa buscar isso, você tem que exercitar isso. Porque, como ele falou, você tem que buscar com toda diligência. E aí ele diz aqui, e com isso ele fala, você acaba chegando na piedade, que é justamente o que, irmãos? É a fidelidade a Deus, sabe? Sabe aquela coisa de buscar com devoção? Às vezes eu já vi alguns irmãos que falaram para mim, pastor, às vezes eu tenho saudade assim de um tempo que parece que eu buscava Deus, eu sentia tanto Deus assim, e daqui a pouco, mas parece que hoje assim eu não consigo sentir do mesmo jeito. Mas é culpa de Deus isso, irmãos? Então o problema é da igreja. O culto que não está pegando fogo, não é isso? Não, não é, irmãos. Isso é pessoal. Isso que ele está falando aqui é de cada um de nós. A gente precisa buscar. A gente precisa ter essa diligência de buscar e de clamar. Eu sei que Deus está aqui porque eu sinto Ele. Eu adorei Ele aqui, eu amo Deus, eu adoro na beleza da sua santidade. Eu sei que o Espírito dEle está aqui no meio de nós. Sabe? E isso a gente consegue por causa disso. E sabe o que mais? E aí com isso vem o quê? Isso vem a fraternidade. A fraternidade que é justamente isso, esse amor entre irmãos. E aí que afasta de nós aquela posição de solitário, que faz com que a gente esteja próximo das pessoas, e é como a Bíblia diz, Deus que faz com que o solitário viva em família, porque na família de Deus, na igreja, nós somos aqui uma família, somos família. E então, nós temos aqui, ninguém se sente sozinho. Ninguém precisa mais estar sozinho. E por fim, vem aqui um amor maravilhoso, que é o amor ágape. E aí nós chegamos no auge de tudo, do auge de todos os dons. Esse amor que vem de Deus, irmãos. É o mesmo amor que fez com que Deus entregasse seu Filho para morrer por nós. É esse amor ágape que está lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é o amor ágape, que Deus prova o seu amor para conosco, em que enviou Jesus para morrer por nós enquanto nós éramos ainda pecadores. Amor ágape. E esse é o amor que Deus nos capacita a amar. Não é um amor sentimento, que uma hora eu amo, outra hora eu odeio. Uma hora eu quero bem, outra hora não quero mal. Uma hora eu estou com saudade, outra hora não quero ver nem pintado de ouro. Isso é amor sentimento, é amor humano, é amor volúvel. Mas o amor ágape é aquele amor que nos faz querer servir o outro, sem esperar em troca. É amor que se doa. É amor que entende, que decide amar. Não só porque, mas apesar de. E quando a gente vê isso, irmãos, nós vemos esse poder abençoando as nossas vidas. E olha só que maravilha que ele fala aqui no verso de número 8, irmãos. Vamos ler todos juntos? Verso 8. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que acontece, irmãos? Se a gente realmente busca esses valores e permite que Deus opere e aumente cada vez mais isso em nós, a gente não vai ficar sem fruto. A gente não vai ficar sem produzir fruto. Porque a Bíblia diz em João 15, que aquele que não produz fruto, o que faz? Ele é cortado e lançado fora, não é isso? Mas aquele que permanece em Cristo, esse dá fruto, né? Dá muito fruto, ele chega a dizer, né? E aquele que dá muito fruto glorifica a Deus, né? E é assim reconhecido como discípulo verdadeiro de Deus.
Então, quando nós temos aqui, a palavra de Deus mostra que nós nem ficamos inativos e nem ficamos infrutuosos, né? Então, se você está inativo, se você está aí parado, como diz, sabe aquela coisa que fala crente de banco, né? Então, alguma coisa está errada. Mas eu sei que às vezes para alguns, talvez esteja faltando, como diz, uma oportunidade, né? E nós vamos estar dando oportunidade para você que deseja servir. Este ano nós vamos cuidar de cada pessoa que deseja servir, a gente vai fazer teste de dons, nós vamos ajudar vocês, vamos aconselhar, ajudar pelo seu temperamento, pela sua forma, pela maneira como Deus te fez, a gente vai ajudar você a se encaixar no melhor ministério, ou quem sabe até iniciar um novo ministério que a gente não tenha, mas que Deus está capacitando pessoas para ter. A gente vai fazer, porque o corpo de Cristo ele é dinâmico, ele não é estático e nem engessado, mas ele é dinâmico, está sempre crescendo, né? Já imaginou se a gente ainda calçasse o mesmo número de sapato que era quando criança? Né? Já pensou um negócio desse, irmão? A gente vivia caindo, né? Porque o corpo cresce, sapato desse tamanhozinho não dá certo. Eu estava vendo o tamanho do pé de Mateus, né? Da Mirtes, né? O bichão desse tamanho, mas também o cabo cresceu, né? Já até gostou, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado. Então, a palavra de Deus mostra isso, irmãos. Deus deseja que você frutifique, que você cresça. E quando a gente volta aqui, Davi, ele passou por todas essas circunstâncias. Ele passou por todo esse sofrimento. Mas sabe o que ele sabia? Que Deus tinha resposta para tudo. Que Deus tinha resposta para a situação dele, para a situação que ele estava vivendo. E assim como Deus tem resposta para você. Ele quer abençoar a tua vida, ele quer frutificar através de você. Davi foi um servo que frutificou, ele não foi inativo. Da única vez que ele ficou inativo, que a Bíblia diz, irmãos, que no tempo que os reis saíam para a guerra, ele ficou no palácio lá, ó. E aí, naquele momento, fora do lugar onde ele estava, foi onde ele caiu. Foi onde ele pecou com Betseba, cometeu o adultério, e depois ainda trouxe o marido, mentiu, e depois ainda mandou matar o marido. Olha que coisa terrível. Porque ele ficou inativo. Minha mãe já dizia, estava até conversando com o irmão Jacirene, e a gente lembrou dessa frase, né? Que quem não trabalha, dá trabalho. Não é assim? Quem não trabalha, dá trabalho. Minha mãe já dizia. O inativo, ele também tem um outro ditado que diz assim, que a oficina parada, aliás, a mente parada é a oficina do diabo. Não é assim? É a oficina do maligno, né? Do diabo. Então, Deus não quer inativos, Deus não quer pessoas infrutíferas. Deus quer que você frutifique para a glória dEle. Deus quer que você seja uma pessoa ativa e que cresça e que se fortaleça cada vez mais e que aumente as virtudes e as bênçãos de Deus na tua vida a tal ponto de você se tornar um abençoador também daqueles que estão próximos de você. Esse é o desejo de Deus. E é isso que Deus vai fazer e quer fazer na tua vida. Você quer se colocar assim diante do Senhor? A despeito das suas lutas. Talvez você esteja querendo dizer, Senhor, apressa-te em me livrar-me. Apressa-me, Senhor, meu libertador, meu Senhor. Apressa-te. Mas eu quero dizer para você, não se coloque como pobre necessitado. Coloque-se como alguém que recebeu da parte de Deus o seu Espírito. Um Espírito que pode todas as coisas, que habita em você. E se você quer colocar-se diante de Deus, e você quer dizer, Pai, usa a minha vida para o louvor da Tua glória, eu confio meus problemas a Ti, e eu não vou mais me perturbar, eu não vou mais ficar ansioso, mas eu vou colocar diante de Ti as minhas lutas, as minhas dificuldades, e vou confiar em Ti. E eu quero que o Senhor possa frutificar através da minha vida, me dá o poder para vencer, e para poder ser alguém ativo no Teu reino. Você quer que assim seja com a tua vida? Eu quero que você fique em pé aí no seu lugar. Você que deseja colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Fique em pé aí agora. Você quer. Não vou me demorar nesse convite. É rápido. Fique em pé agora. E nós vamos orar por você. Vamos colocar a sua vida. E se você ainda coloque diante do Senhor, diga que Deus use a tua vida. Não importa se você está aqui nos visitando, não importa se você é daqui da igreja, não importa se você já se batizou ou não, Deus quer usar a tua vida, seja aqui ou lá, onde for, mas Deus quer usar você. Coloque a sua vida diante de Deus. Vamos orar.
Amado Senhor, eu quero colocar essas vidas na Tua presença. São vidas preciosas, meu Pai, que estão aqui dizendo: usa-me, Senhor. Usa essas vidas para a Tua glória. Abençoa-os, dá-lhes do poder do altos céus. Que o Senhor possa em tudo ajudá-los a vencer as suas lutas, vencer as suas dificuldades. Ajuda-os, ó Pai, para que eles possam se sentir aptos e abençoados por Ti, seguros em Tua mão, para eles caminharem à frente e serem Teus instrumentos, Senhor, para a Tua glória. Ajuda o Senhor a vencer tudo aquilo que tem procurado derrotá-los. Declara a vitória do céu sobre as suas vidas e fortalece-os, unja-os, encha-os das virtudes dos céus, ó Pai, e que eles possam com o coração firmado em Ti, crer nas Tuas promessas, que eles possam ter sede da Tua palavra e buscar cada dia mais aprender de Ti, ao conhecimento completo do Senhor Jesus, e que cada dia mais as Tuas virtudes, o Teu conhecimento, Senhor, possa crescer nos seus corações e mentes, cada dia mais aumentar para a Tua glória, Pai. Assim nós Te oramos, Senhor, e apresentamos cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos.